Bom dia para quem é de bom dia. Boa noite para quem é de boa noite. Vamos lá? Vamos para nossa live? Aproveita aí, ó. A Deilma tá me devendo uma live, o Antônio tá me devendo uma live, o Marcelão que entrou aí agora tá me devendo uma live. Deixa eu chamar meu convidado de hoje aqui, tá? Deixa eu ver se ele já chegou aqui. Opa, ele já chegou aqui. Deixa eu só mandar um e-mail pra chamar o pessoal. Só baixar aqui. E aí, meu querido? Como é que você tá? Bom dia! Bom dia, bom dia. Boa noite E para todo aí? mundo. Boa noite. Boa noite, grande Nano. Nano, sabe o que eu O tô bom fazendo? dia, entendedores entenderão. Bom dia para entendedores. Só a galera que está do lado de dentro que vai entender. Eu estou aqui aproveitando. Pronto, agora eu me liberei. Eu estou mandando um e-mail para o pessoal aqui, para o pessoal chegar também. E aí, grande Nano, me conta aí como é que estão as coisas do Rio de Janeiro. Rapaz, hoje aqui o tempo tá bom, o clima tá bom. Tava um frio no Rio, tava um frio que carioca não gosta de frio. É, baiano também não, cara. Baiano também não. Nano, olha só, eu estou marcando, né? Eu comentei contigo. Estou marcando aí uma série de lives com pessoas maravilhosas, assim como você. Ontem eu tive a oportunidade também de fazer uma live com a Mara. A Mara também é muito incrível. Ela contou ontem como ela fez para perder. Boa noite, Amanda! Amandita Dourada, Soraya. Ela contou como ela fez para perder 35 quilos em 6 meses. E assim, muito legal, né, cara? Muita força de vontade, muita reprogramação. Ela trabalhou muito a questão do merecimento dela né, e foi construindo. Então, a Mara é um exemplo para mim, para muita gente. Você também é um exemplo para mim e para muita gente. E eu tenho certeza aí que a galera que está conectando vai aprender muito com a sua história, com tudo aquilo que você passou, tudo aquilo que você está colocando em prática, né? Nesses últimos meses, nesses últimos tempos. Pedir para a galera aí, ó, pegar esse aviãozinho e convidar pelo menos 5, 10 pessoas. Dispara esse aviãozinho, porque grande neto, saudade aí, meu primão. E eu tenho certeza aí que a galera que você convidar para ouvir o Nano, o pessoal vai apaixonar, o pessoal vai gostar bastante, porque esse cara aí tem muita coisa para passar para a gente. Nano, conta aí um pouquinho da sua história, fala um pouquinho aí, ó, Mara aí online, fala aí o que você faz, o que a PNL te trouxe aí de resultado, qual foi a sua principal sacada, como é que foi essa história aí com a PNL? Então, rapaz, assim, quando eu conheci a PNL, eu conheci. Foi aquele tiro no escuro. Eu não tinha ideia do que eu estava fazendo e eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa para poder mudar a situação das pessoas que eu amava dentro de casa. E você sempre falava muito comigo sobre o PNL, sempre mandava recado, convidando para fazer curso. E como todo leigo, é aquela negativa, assunto chato, não para de mandar esses recados chatos, é aquela coisa que você não dá muita atenção. E quando a gente não vai no amor, a gente vai pela dor, né? E eu estava passando por um momento dentro de casa em que eu precisava dar um jeito. Só tinha eu, entende? Não tinha mais ninguém para poder ajudar minha mãe e a minha irmã na situação que elas estavam. O meu pai, dentro das limitações dele, ajudava como podia. E eu conheci a PNL logo na primeira aula.
foi uma loucura, foi absurdo a transformação na primeira aula, no primeiro contato com tudo isso. Você perceber que acontecimentos da sua vida, coisas que ficaram lá atrás, influenciam na sua vida adulta hoje, entendeu? E que você pode, sim, olhar para esses acontecimentos de uma forma diferente ou de uma perspectiva diferente e ver que o problema, que parecia ser um problema, ele não era tão problema assim, ou mudar a aparência dele para poder ter uma vida melhor, deixar todo o peso para trás. Foi isso que a PNL fez comigo, primeiro, entende? Que a transformação primeiro acontece em você. Para você poder ajudar os outros, você tem que ser transformado, antes de tudo. Um doente não pode ajudar a outro doente, entende? Então, acho que basicamente a PNL foi isso para mim. Foi a transformação, antes de tudo, da minha vida, mas com uma vontade absurda de poder transformar a vida da minha mãe e da minha irmã. E esse foi o meu maior combustível para me dedicar e estudar muito, sabe? Para poder te perturbar muito e falar, Isaac, falta alguma coisa, eu quero mais. Tá faltando um negócio que eu não sei o que é, mas eu quero mais. E é isso, ainda falta muito, ainda quero mais, entende? Mas se você não conhece a PNL, se você nunca ouviu falar desse negócio, fica com a gente na live, envia o aviãozinho para um monte de gente. E se você conhece aquele amigo, aquele parente que convive com alguém em depressão, manda aviãozinho para ele agora, porque a gente vai dar 3 dicas que são muito, 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 muito importantes para começar a transformação da vida de quem a gente ama. É verdade, cara. E eu lembro, Nano, no ano passado, mais ou menos em maio, em junho, quando você me chamou, né, e falou assim, Isaac, minha irmã, ela tá com um problema, não tá conseguindo dormir direito, e naquele momento ali, eu falei, não, aí você, pô, você poderia falar com ela, tal? Eu falei, não, claro, deixa eu conversar com ela, e ela que estava ali, acho que estava na gestação do segundo filho, né, do seu Isso. segundo sobrinho, tava já para dar luz ali, eu acho, faltava o quê? Uma semana mais ou Ela já menos, estava né? com barrigão. Ela já estava com barrigão. Estava bem próxima de dar luz e ela já não conseguia dormir na casa dela, daí e foi para a sala, né? Depois foi para o quintal. Cara, eu lembro de um dia muito específico que eu te mandei um áudio chorando no carro. Eu estava dirigindo, eu larguei o meu trabalho e estava indo para casa com muita pressa porque estavam as duas tendo crise, tanto a minha mãe quanto a minha irmã juntas tendo crise. E eu não sabia o que fazer. Eu te mandei um áudio chorando muito, pedindo ajuda. Eu E, lembro. e ali eu tinha que dar um jeito, né? E como sempre, eu sempre dei um jeito. Eu sempre fui de olhar para elas e, antes de tudo, derramar muito amor para elas, sabe? Minha irmã estava com um barrigão gigante e ela começou... e esses detalhes, gente, eu quero que vocês prestem muita atenção. Porque dentro da rotina de uma pessoa que ela convive com depressão, em depressão, você vai perceber que existem sempre rotinas e gatilhos para despertar a crise. Minha irmã começou... Hoje eu estava pensando isso. Como eu ia trazer esse processo. Minha irmã começou rejeitando um colchão da cama onde ela dormia, Eu lembro. fazendo com que meu cunhado comprasse um colchão novo. Do colchão novo, ele comprou uma cama nova, porque ela reclamava da cama. Da cama nova, ela já não dormia mais no quarto dela. Ela inventava várias estruturas, né? A doença vai criando cada vez mais dificuldades. Ela passou a dormir no sofá da sala, já com barrigão gigante. Ela começou a dormir nessas cadeiras plásticas de bar, no quintal de casa. E do quintal de casa, ela teve neném e passou a dormir no quintal da minha casa. Quer dizer, não dormia. Ela ficava sentada a madrugada inteira. Gente, eu estou falando isso, foi um processo desde os 6 meses de gestação dela. Ela teve neném e continuou no mesmo processo, dormindo no quintal de casa. O neném dormia com a minha mãe, aí minha mãe, olha, era o seguinte processo. Minha mãe em crise de depressão durante o dia e a minha irmã em crise de depressão na madrugada. Ela não aceitava dormir. E ela dizia o seguinte, se eu dormir,
eu não vou acordar mais. Não é morrer. Ela dizia que não ia acordar mais. E ela ficava ligando para todo mundo. Ela desligava de um, ligava para outra a madrugada inteira pedindo ajuda e oração e chorando. Quando amanhecia, minha mãe entrava em crise. E aí minha mãe dava 2, 3 crises durante o dia. Eu não tinha o que fazer, gente. Ou eu ia estudar, ou eu ia estudar. Não dava, entende? E era simplesmente amar e fazer alguma coisa. E aí está o nosso primeiro passo. Antes de tudo, amar incondicionalmente a pessoa que está ali com você. Porque ela precisa, a pessoa precisa se sentir amada. A depressão, vamos imaginar que são várias caixas. E a depressão, ela funciona como se fossem caixas sendo fechadas e conforme você vai progredindo na doença, você vai se fechando mais dentro dessas caixas. E cada pessoa tem um padrão. Pessoas vão ter um grau de depressão mais baixo, outras vão ter mais alto. E a minha mãe, ela se encontrava nesse exato momento, em cima de uma cama, praticamente vegetando. Eu não tinha mais a minha mãe dentro de casa. Você chegou a vê-la, falar com ela? Eu lembro, eu lembro, Nano, que assim, o primeiro contato que tivemos, eu fiz uma sessão com sua irmã. Eu não lembro agora se ela. Eu acho que ela já tinha tido o neném, se eu não me engano. Ou ela tinha. Ela Na estava primeira prestes a sessão. ter, na primeira Ela sessão. tinha tido o neném já. Ela tinha já tido, mas era bem, assim, era coisa de semanas, acho que não tinha nem um mês, se não me falha a memória. E ela estava com esse problema de não conseguir dormir. Daí eu lembro que ela, na primeira sessão, quando eu tive com ela, eu utilizei metamodelo para identificar como que começou tudo. E ela contou essa história do colchão, da cama, contou isso tudo. E ela teve um pesadelo, não sei se ela chegou a te contar isso. E em um determinado momento, determinada noite, ela teve um pesadelo, ela acordou chorando, e a partir daquele dia ela virou essa chave, só que ela já tinha tido um problema parecido há muito tempo atrás. No nascimento do primeiro filho. Isso, foi isso aí mesmo. E ali a gente fez, eu não lembro exatamente o que eu fiz, a gente está falando de algo que tem o que, um ano e pouco, mas eu lembro que o feedback que ela até me mandou um áudio agradecendo, você também comentou que ela deu uma melhorada, né? Ela deu aquela melhorada, que foi quando você virou a chave para vir estudar PNL. Você ainda não estava estudando PNL nessa época. Aí você fez o gratuito e daí você entrou na formação. Aí, no processo da formação, eu lembro que você falou assim para mim, Isaac, eu quero ajudar minha mãe, que está com depressão. Eu já tinha feito 1 ou 2 sessões com sua irmã, ela já tinha melhorado muito, né? Mas aí depois eu sei que você acompanhou e continuou todo esse processo com ela, e aí conseguiu neutralizar. E aí, quando você falou isso para mim, quando você falou de ajudar sua mãe, eu perguntei a idade dela e quanto tempo ela estava naquele quadro. E eu te confesso que quando você me falou, quando você me trouxe essas informações, e eu sei que a pessoa, quando se forma, quando a pessoa está naquele processo ali, nas imersões, né, vendo um monte de pessoas, muitas pessoas obtendo resultados, dando novos significados, você mesmo foi obtendo, e vários outros colegas, vencendo o medo de falar em público, o medo do julgamento alheio, dentre outras coisas, a pessoa ela começa a construir uma crença muito forte. E ali eu lembro que quando você me falava, eu tentei de alguma forma te calibrar, assim, olha, a sua mãe ela não vai ter a velocidade para processar a informação como você processa. Então, talvez o resultado, tá? Você, não, mas eu quero e tal. E eu lembro que quando a gente fez a primeira sessão, né, que na verdade eu aqui em Salvador e você com ela, né, presencialmente, a gente fez pelo Zoom, não sei se você vai lembrar disso, eu praticamente não fiz nada. Eu só, sabe, bem lentamente eu trouxe alguns conceitos dos pressupostos, assim, de uma maneira bem, assim, bem sutil. Eu fiz uma verificação no passado, mas muito sutil mesmo, né? E pronto, aí eu percebi. E como ela estava em um estado assim muito, muito grave mesmo,
tornou-se não tão simples de fazer a calibragem, de perceber o quanto ela estava entendendo do que era dito. Né? Mas, Então, houve isso. E aí eu lembro que a gente foi para a segunda sessão, que eu comecei o processo, eu percebi que ela não tinha entrado ela não conseguiu entrar na história, ela não conseguiu se permitir identificar as apresentações, para daí a gente poder entregar uma sugestão de mudança. E aí eu te liguei, eu falei assim, mano, ó, eu acredito que ela não tenha entrado, por mais que ela tenha dito, ah, obrigado, funcionou. Eu falei, cara, não funcionou. E você pode fazer o processo. Foi quando vocês fizeram tal, né? rapaz, não foi. Deixa eu te... Foi... Gente, vocês não têm noção do que aconteceu. O Isaac, ele começou o atendimento com a minha mãe. Ela não permitiu. Ela bloqueou. Ela não permitiu o acesso às informações internas que precisavam ser acessadas. O Isaac foi, me ligou, falando que não tinha acontecido, tal, mas que ela já estava cansada, que de uma próxima vez faríamos. Quando eu desliguei o telefone, ela começou a jorrar tudo, 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 tudo ali na minha frente. Eu não tinha como retornar a ligação de vídeo para ele, porque eu ia perder o que estava acontecendo ali na hora com ela. Eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, eu posso te ajudar. Ela olhou para mim, você pode me ajudar? Eu falei, posso. E eu te ajudo agora. Aí ela, você vai fazer o que ele estava fazendo? E ela deixou. E a coisa aconteceu ali, na minha frente. E assim, foi lindo, foi lindo. Ela chorando de emoção. Gente, minha mãe não sorria. É verdade. Há muito tempo. Eu não via a minha mãe sorrindo. A minha mãe, ela abraçava o travesseiro e falava as coisas que ela precisava. Porque, assim, a PNL, ela trabalha em cima de 3 coisas. Perdão, amor incondicional e ressignificação. Você dá um significado novo para o seu trauma. Minha mãe estava ali na minha frente, jorrando tudo que tinha acontecido na vida dela para mim. E foi minha prova de fogo, entendeu? Foi minha prova de fogo. Foi minha primeira cliente. Tava ali acontecendo. E deu certo, entende? Foi o início de um processo. Foi o início de um processo que ela se permitiu. E é exatamente isso. Antes de tudo, eu amei a minha mãe. E depois de amar a minha mãe incondicionalmente, eu respeitei a minha mãe. Eu respeitei o tempo dela dentro de todo o processo, entende? Vocês vão passar, quem convive com uma pessoa em depressão, vocês vão passar por diversas cenas, muitas vezes de desespero, muitas vezes de gritos, muitas vezes só de um recolhimento, e a pessoa se esconde, se fecha. São padrões de uma doença. Você precisa entender que aquela pessoa que você ama, ela está doente. E como uma pessoa doente, às vezes a gente, por não saber, por não entender, ou por nunca ter sofrido com essa doença, a gente fala frases do tipo, você tem que querer ficar boa, você tem que melhorar, você tem que fazer força para melhorar, força para sair de casa, você só fica dentro de casa. Eu atendi uma senhora recentemente e ela me disse a seguinte coisa: o meu filho entra em casa e diz que eu estou maluca. Ele só sabe me xingar, ele não entende tudo que eu estou passando. E eu só passo por xingamento. Gente, quando é uma senhorinha, ela tinha uns 80 e poucos anos, e essa senhora, eu atendi ela porque ela entrou na minha loja tendo crise de depressão. Eu fui um para-raio, eu atraí ela. Ela achou que a minha loja fosse um estúdio de pilates. Eu trabalho numa barbearia, eu tenho uma barbearia. E ela achou que fosse um estúdio de pilates. Só que ela entrou tendo crise de depressão. Você acha que a pessoa na minha frente, tendo uma crise de depressão, não vou ajudar? Na mesma hora, sabe? E essa senhora, ela me manda até hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, me abençoa todos os dias. Então, assim, até hoje, ela é uma coisa linda, ela é uma coisa linda. Então, assim, a gente precisa muito, antes de tudo, respeitar essa pessoa, porque ela vai ter vontades que são provocadas pela doença. Exemplo, isso eu já atendi uma pessoa com esse padrão. Ela, dentro de 4 anos, se eu não me engano, ela pediu o marido para trocar de casa 6 vezes.
E era um inferno na cabeça do cara para trocar de casa, porque nenhuma casa que ela morava era o suficiente, era satisfatório para ela. Quando eu atendi, que eu mostrei para ela esse padrão de desagrado, na verdade, ela tentava achar um lar que ela não teve, entende? E ela simplesmente repetia um padrão que ela viveu dentro de casa. E esse marido dava muito amor a ela, ele só não sabia lidar. Então, eu não só ajudei a ela, mas eu também ajudei esse marido, entendeu? Da forma de lidar, da forma de cuidar. Eu falei, olha, existem padrões que ela vai repetir. Você precisa entender que são partes de uma doença. E às vezes dizer não, e às vezes ser um pouco mais firme, mas com muito amor. Exatamente, né? Quando você diz um não e você corrige aquela vontade errônea, logo depois vem um grande abraço, um carinho, uma palavra mais mansa, mais branda, para poder envolver a pessoa de amor. O amor vai ser a base para poder transformar a vida dessa pessoa, sabe? A rotina do dia a dia. Não. E assim, galera, papel e caneta aí, tá? Anota tudo, porque assim, o Nano tem muita coisa para entregar para vocês, tá? E ele já revelou aqui o primeiro dos 3 pontos, dos 3 passos, que é importante pra caramba. Se você quer ajudar alguém, ou se você já convive com alguém que tem depressão, ou se você está em um estado de depressão, e claro que a gente não está falando aqui do ponto de vista patológico, nós estamos trazendo aqui um ponto de vista muito mais emocional, muito mais de sentimento, de comportamento, que é a proposta da programação neurolinguística, tá? Então, esse detalhe, que não é um detalhe, torna-se realmente algo extremamente relevante, importante, que é o amar, o não julgar, o entender, né, Nano? Você poder produzir empatia, produzir e buscar entender que aquela pessoa, assim como você carrega um monte de coisa que você aprendeu vendo, ouvindo e experimentando, e isso te trouxe coisas boas e coisas não boas, aquela pessoa também. Aquela pessoa também experimentou coisas, significou coisas, e através dessa experiência, ela tá naquele papel, ela tá daquela forma, né? Ela tá sofrendo com aquilo, tá vivendo aquele looping. Eu, geralmente, Nano, quando eu percebo que, e não só com depressão, tá? Mas qualquer pessoa que chega até a mim e eu percebo que tem um padrão que não é desejado, um padrão que é considerado negativo ou desconfortável, eu sempre busco entender, eu sempre busco respeitar, eu sempre busco fazer com que aquela pessoa se sinta segura. Então, e por que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque como que você vai ajudar alguém a se livrar de um medo, de um trauma, de um desconforto, se não existe conexão, se não existe respeito, se não existe confiança? Então, quem é meu aluno sabe, as pessoas falam assim, qual é a melhor ferramenta? Não existe melhor ferramenta. Como é que eu começo? Prestando atenção, criando amor, criando empatia, criando conexão. Porque quando você cria esse laço, você aumenta a confiança. Se você aumenta ou constrói a confiança, é um start para que você possa ali ter algum tipo de relação, né? Isso é muito importante. Agora, perceba que o Nano, quando ele fala de amor, não é amor e ajudar a pessoa a continuar no looping dela. Prestem atenção nisso, tá bom? Amar é você entender que aquela pessoa, ela precisa de ajuda. Ela não está fazendo isso porque ela... Tá, ela faz porque ela está programada para isso, mas ela tá tendo uma reação involuntária, sabe? Da mesma forma que, exemplo, alguém aqui que está com a gente pode ficar o dia todo reclamando e provavelmente você não quer reclamar, ou alguém que diz, eu quero ser produtivo e acaba procrastinando,
e isso é um padrão involuntário, essa pessoa, ela está ali tendo crise, ela, no caso desse contexto dessa senhorinha que você falou, querendo mudar de casa o tempo todo, é involuntário, sabe? Ela ficar insatisfeita com tudo, ela ficar triste o tempo todo e fica naquela oscilação, né, de humor. Então, é você amar para entender e você utilizar estratégias para que ela possa dar um novo significado a isso, né, Nana? Uma coisa que foi muito importante para mim, eu sofria muito com a dor da minha mãe, sabe? Eu me colocava no lugar dela e aquilo me fazia mal. Aquilo era ruim, era pesado, era difícil. Quando eu entendi que aquela ali era a vida da minha mãe, entende? Aquela Aham. ali era um conjunto de tudo que a história dela trouxe até ali. E aquela vida, ela precisava ser diferente da minha. Eu me colocava muito no lugar e eu sofria junto. E enquanto eu estava sofrendo junto com ela, eu não conseguia ajudar ela. Entende? Não, eu não me permitia olhar com uma outra visão, porque eu me compadecia. E é exatamente aí que é esse amor, entende? Porque você precisa amar, mas olhar para aquela pessoa e saber que aquela ali é a história dela. Tudo que ela todas as escolhas, todas as experiências levaram ela até ali, entende? Quando você separa, a gente tem o costume de se envolver demais. E por se envolver, às vezes você não enxerga o problema. É bom você se afastar um pouquinho e olhar de fora o problema. Olhando de fora, você consegue ter uma visão macro da história e aí você consegue ajudar muito melhor. E parou de doer em mim, porque eu sentia a mesma dor que ela, assim, eu sofria junto. E sofrendo, como é que eu vou cuidar? Como é que eu vou ajudar se eu também estou sofrendo? Entende? Quando a minha mãe começou a olhar em mim um ponto forte, alguém que podia realmente ajudar, eu lembro dela olhando para mim diferente. O comportamento dela é diferente comigo, sabe? Meu pai ontem falou para mim assim, eu estou muito feliz e estou vendo que esse negócio aí que você está fazendo está transformando a vida de um monte de gente. Esse é o seu caminho. Ele até então ele não entendia Legal. muito. Ele não entendia muito o que era PNL. E eu tento explicar. Sempre jogo uma sementinha aqui e ali, mas aí ele falou isso para mim. E eu falei assim, pai, você não tem noção de como eu fico feliz em simplesmente ajudar a vida das pessoas. Se eu puder transformar a vida de um de vocês com tudo que a gente está falando aqui hoje, o meu sentido de vida, o que Isaac, você Oi. está me ouvindo? Tá, Tô tá, te ouvindo. ok. Tô te É porque tinha ouvindo. Tô te travado ouvindo. para todo mundo, acho que Ah, voltou. não, ô, Nano, deixa eu te falar. Eu acho que só travou para algumas pessoas, né? É, Para mim, não. Eu estava te ouvindo o tempo todo. Eu tava te... porque o seu travou para mim, o seu estava travado. Então pode ter sido isso, Tá. tá? Então, Mas assim, assim, pode falar. o que eu estava falando, então, assim, o segundo passo a gente já falou, que é ouvir a pessoa e respeitar a dor da pessoa, entende? Esse é o segundo passo. Amar incondicionalmente, o primeiro passo. Ouvir
a pessoa, conhecer a história dela, mas respeitar a dor, entende? Às vezes, o nosso julgamento vai dizer que aquilo ali é uma bobeira. Ah, você está sofrendo por uma bobeira. Mas é individual, a gente não sabe o trauma, o que foi causado, o que levou a pessoa a estar daquele jeito, sabe? O nosso olhar pode julgar. Então, assim, pega o julgamento e joga fora. Não julga, ama. Coloca o amor no lugar de julgamento e respeita, entende? E isso é um processo, é um processo. É fácil, gente? Não é fácil, não é fácil. É uma luta diária, é um envolvimento diário, é muita observação e são detalhes. Olha, para vocês terem uma noção, eu de cruzar o corredor da minha casa e olhar para dentro do quarto da minha mãe, eu sei dizer se ela está bem ou não, só de olhar. Porque o tempo todo eu estou analisando ela. Eu sei a diferença do olhar dela quando ela está bem ou quando ela não está. E vocês conseguem isso. Isso é treino mesmo, é treino. É treino, né, Nando? É treino. É treino. Porque quando ela está mal, quando ela não está bem, eu simplesmente olho e aí ela já desaba para mim, entende? Ela já se transforma para mim. Então, assim, hoje aplicando o PNL com ela, sempre que ela precisa, eu tenho feito... com a minha mãe, eu mudei a estratégia, né? No início, eu queria tudo de uma vez, porque eu queria ver a minha mãe logo boa, né? E agora não. Agora eu procuro fazer sessões com ela de vez em quando, a cada 15 dias, tal. E a gente vai pincelando as histórias. A gente vai pincelando as histórias. Uma das histórias que ela trouxe para mim recente foi o assassinato do meu tio, que era um irmão que ela amava muito. Ela nunca tocou nesse assunto, desde o falecimento dele. E quando ela trouxe isso, ela trouxe... Gente, vocês não têm noção. Minha mãe trouxe uma informação tão preciosa que ela guardava e que ela simplesmente não se abria, ela não falava sobre o assunto. E aquilo ela tirou um peso. Isso é PNL. É você deixar o peso lá atrás. Não é que você não vá lembrar mais do que aconteceu. Você até lembra, mas aquilo ali não vai significar o que está significando e te fazendo mal, entende? A PNL, ela transforma, pega o seu passado e tira todo aquele peso. E vai ficar só uma vaga lembrança e... Tá, ok, uma lembrança. Isso transforma a nossa vida. É isso que é o fabuloso, é o fantástico da PNL. E assim, Nando, ouvindo você falar, é muito bom, porque quando a pessoa ela se permite a praticar, né, a entrar em prática, a se permitir entender, calibrar, você aí falou, para quem não está ainda muito acostumado, habituado com a linguagem, né, com os termos da PNL, você revelou aí algo muito importante, que é a capacidade de calibrar, a capacidade de ler, a capacidade de entender o próximo baseado na observação. E como aprender sobre isso? Praticando. Você entendendo o que representa uma movimentação de olho, você, de pista ocular, você entendendo o que representa uma comunicação não verbal, você entendendo o que significa um tom de voz, você entendendo o que significa até a questão de um tremer, de um timbre de voz, né? de um dilatar de pupilas, você entender o que é um suor, é você entender detalhes. Você começar a prestar a sua atenção não apenas ao que é dito, mas você prestar a sua atenção a como é dito. Sim. Como que essa pessoa está hoje? Como que ela está se comportando? O que ela está fazendo de diferente? Como ela está se movimentando? E aí você começa a ter uma noção, você começa a criar parâmetros, você começa a aprender sobre isso. E isso que você trouxe é muito importante no que diz respeito a prestar atenção, a se conectar, a se relacionar mesmo. Entender que do outro lado é um ser humano, é uma pessoa que tem uma história, tem um background, teve seus aprendizados, porque
a PNL nos deixa claro que tudo é aprendizado, né? Todas as experiências nos trazem aprendizado e poder, através desses aprendizados, entender o que essa pessoa significou com cada coisa. Né? E aquilo que não está bom, propor uma mudança. E eu acho isso bem legal, cara, porque a sua mãe ela tem uma idade avançada, né? E mesmo tendo uma idade avançada, você com tanto amor, com tanto zelo, com tanto carinho, vai ensinando ela, vai fazendo ela se permitir ao processo. E uma coisa legal também, que eu quero deixar aqui para a galera que está com a gente, é o seguinte: cada pessoa tem uma velocidade. Tá? Vou repetir para você. Cada pessoa tem uma velocidade. Então, não compara o seu resultado com o resultado de outra pessoa, sabe? Não compara, assim, vai no seu tempo, se compare com você mesmo, sabe? Cria a sua meta, cria a sua expectativa, se calibre, busque estar sempre melhor, mas cada caso é um caso, né, Nando? A minha mãe teve um tempo que, mesmo com todos os benefícios que ela via acontecendo, teve um período que ela rejeitou. Entende? Que ela falava assim, não quero mais esse negócio chato. E eu deixei o tempo dela. Quando eu vi que ela precisava e que eu podia ajudar de novo, eu fui até ela, falei, poxa, mãe, deixa eu te ajudar, eu posso te ajudar, eu estou estudando tanto. E tudo que eu estou aprendendo é só pela senhora. Eu estou ajudando várias outras pessoas, sabe? Deixa eu te ajudar. E aí ela voltou a permitir. E eu ia com muita calma, ia com muito cuidado, com muito amor, sabe? Porque o terceiro ponto é saber que você pode transformar a sua vida se você se permitir. Isso. Se você se permitir, entendam que eu não disse que sou eu que faço alguma coisa. Quem faz é você, é a pessoa que permite a transformação. Entende? Existe toda uma história que foi construída e é a sua história. E dentro da sua história existe a sua visão, o seu trauma, o seu medo, o seu bloqueio. E existem outras versões, Imagine que numa sala 5 pessoas olharam uma única história acontecendo. Dessas 5 pessoas, nós vamos ter 5 versões diferentes ou até mais, entende? Então a sua história, se você pegar ela e olhar por um ponto diferente, você vai ver que nem sempre o bicho papão é tão papão assim. A gente consegue enfeitar a PNL, ela diz o seguinte, quando não existe caminho, ela cria o caminho. Quando existe o bloqueio, ela retira o bloqueio. Isso é PNL. A PNL, ela vai te transformar se você simplesmente permitir a transformação acontecer. E, gente, entendam que é algo fantástico. PNL transforma a minha vida todos os dias. Eu olho para as pessoas hoje e eu não julgo, eu simplesmente amo. Porque faz parte, a base da PNL é, antes de tudo, você amar. E pegar o julgamento e jogar de lado. Deixa o julgamento para lá. Por que essa pessoa está falando isso? O que levou ela a pensar dessa forma? E aí você entende o problema e ajuda. Entendeu? Ajuda. Você está tendo agora a oportunidade de conhecer algo que pode transformar a sua vida e transformar a vida das pessoas que você ama. E muito mais ainda. E se você quiser, ainda ganhar dinheiro com isso. E assim, Nano, você falou algo muito bacana que está relacionado a pessoa querer. E eu digo isso todos os dias para os meus alunos. Eu falo assim, olha, a PNL, a proposta da PNL é que nós sejamos sempre praticantes. Daí vem o nome practitioner. O practitioner vem de praticar, de praticante. Então, você pratica a tecnologia, você pratica a programação neurolinguística, e aí você ensina para esse alguém praticar a tecnologia. Então, eu aprendi lá com o Dr. Richard Bandler,
comecei a praticar isso em mim, opa, funcionou. Então agora eu vou passar para o Nano ele praticar com ele, opa, funcionou. Daí o Nano fala, mãe, ó, experimenta isso aqui. Experimenta representar aquela história de um jeito diferente. Experimenta, ao invés de focar no ponto negativo da dor, você poder focar em uma história que pode ter te dado muito aprendizado para você ser mais, para a senhora ser mais experiente, para a senhora ser mais forte. Porque treino fraco, guerra difícil. Treino difícil, guerra fácil. E aí você pode utilizar muitas estruturas. E o mundo é feito de escolhas, né? O mundo, ele o tempo todo está te dando a possibilidade de você dar um significado a cada acontecimento. E o significado das coisas sempre é mais importante e mais valioso do que as coisas. O ponto é que a maioria das pessoas significam as coisas de forma inconsciente. Elas não param para racionalizar o processo de todos os cenários, de todos os experimentos vividos. E como nós estamos em um país, e um mundo, né? Não vou nem falar do país, eu vou falar do mundo, onde prevalece a inveja, prevalece a raiva, prevalece o ciúme, prevalece a escassez, prevalece sentimentos negativos, é muito mais fácil aprender o que não presta versus aprender aquilo que é bom. Amar, respeitar, ser próspero, ser bondoso, ser caridoso. Por isso que as pessoas aprendem, por exemplo, a reter o perdão, aprendem a sentir mágoa. Né? Nós estamos em uma sociedade onde, se você for roubado, ou se você for traído, e você disser assim, eu perdoo, além de você ter sido traído, você é idiota. Além de você ter sido traído, você é muito otário, você é muito bobo. Ou seja, você precisa descontar se enchendo de raiva, de ódio, de desejar mal, ficando magoado. Né? Então, são esses ensinamentos que são entregues no dia a dia. E praticamente ninguém se atenta a isso. As pessoas, geralmente, elas aprendem desse jeito, de forma inconsciente, e ensinam desse jeito, também de forma inconsciente. E quando se estuda PNL e se entende que é possível você dar todo esse novo significado, mas depende única e exclusivamente de você, você pode virar o jogo de sua vida rapidamente. E assim, Nano, para mim você é um exemplo de virada de jogo, assim como a Mara, que eu fiz a live ontem, assim como centenas e centenas de alunos, sabe? Eu seria injusto de citar só um ou dois nomes. É muita gente boa, é muita gente preparada, é muita gente se capacitando, é muita gente que tomou a decisão de viver uma mudança de verdade. E aqui a gente não está falando de motivação, a gente não está falando de Cristo, a gente não está falando de empolgação, a gente está falando de uma transformação de verdade. A gente está falando de uma mudança interna, de uma mudança de uma estrutura interna, tá bom? Não é uma empolgação. E isso é muito legal. Agora, tudo isso só aconteceu por conta desse terceiro passo que você entregou agora, que é ter a consciência que só depende de cada um. Né? E se a gente levar, Nano, galera que está aqui, olha só o que eu vou falar para vocês. Se a gente for levar o que o Nano está falando e você colocar em outros contextos, você vai perceber que a programação neurolinguística ela tem muita relação com tudo que já existe há muito tempo. Se você pega, por exemplo, a história de Jesus, tá? Jesus cheio de poder, Jesus cheio de capacidade. Eu não estou falando aqui em um viés religioso, tá? Eu estou falando em um viés comportamental mesmo. Ele, quando revelava algum mistério, e a programação neurolinguística, ela revela mistérios. É possível se entender ou perceber como a pessoa ordena a estrutura pensada, sentida. E quando ele revelava algum mistério e era produzido algum milagre, olha que doido, Nano.
Em momento algum ele disse, eu fiz. Em momento algum. A todo momento ele disse, a tua fé te curou, te salvou, te libertou. Sabe, ele diz, se tiverdes fé. Então, ele sempre condicionou o resultado humano ao humano. Eis que estou à porta e bato. Se abrirdes, farei morar. Se não abrirdes, quem sou eu? Quem sou eu para tomar a sua decisão? É Eu a já te questão da entreguei atitude, o né? livre-arbítrio. Eu já te entreguei o livre-arbítrio. Então, se vocês pararem para perceber, todo o poder já foi entregue. Toda a capacidade de produzir resultado já foi entregue para o homem, para o ser humano. E muita gente não entende isso. Muita gente fica, olha, no momento certo as coisas vão acontecer. Se Deus quiser, as coisas vão acontecer. Olha, tudo tem seu tempo. Tudo bem. Da forma que você se enxerga na sua alma, você é. Se você acredita nisso, eu tenho certeza que a sua vida é desse jeito. Moisés esperou 40 anos. Jesus esperou 40 dias. Entende? E você vai dizer se serão 40 anos, 4 anos, 40 dias. Você está determinando a sua velocidade. E isso é muito profundo. Quando eu estudei, quando eu comecei a estudar a PNL alguns anos atrás, eu comecei a entender muitas coisas que acontecem na vida. Tudo que nós vivemos porque um dia nós plantamos. E é um pouco duro falar isso, é um pouco duro aceitar isso. E óbvio que esse plantio ele acontece muitas vezes de forma inconsciente. Né? Um exemplo, se a minha mãe, se o meu pai me encheu de porrada ou não produziu amor, não me trouxe uma referência de amor, torna-se muito desafiador eu ter uma referência de amor. A chance de eu replicar esse padrão é muito grande. E o mundo vem com esse padrão, né? Ele vem com muita depressão, com muita ansiedade, com muito ódio. O mundo de fato jaz do maligno mesmo, né, Nano? E cabe a nós tomar consciência disso tudo, conduzir esse amor que você falou, que para mim é fundamental. Eu acredito que o amor ele tem a capacidade de transformar, ele tem a capacidade de conectar, ele tem a capacidade de reconstruir, de fazer nova todas as coisas, de verdade mesmo, tá? Essa capacidade de ouvir, de prestar atenção, de se conectar, como você disse, e também a capacidade de se responsabilizar pelo processo. Quanto mais responsável, quanto mais você entender que depende de você, você vai ter uma chance maior de ter resultado. E aqui a gente não está falando, né, mano, de ser fácil ou de ser difícil. A gente está falando que depende de você. Eu costumo dizer o seguinte, Nano, ser pobre dá trabalho, ser rico também, sabe? Você ter baixa performance dá trabalho, ter alta performance também. Não estudar dá trabalho, estudar também, sabe? Saber programação neurolinguística dá trabalho, não saber também. A pergunta que vale $1 milhão é: que tipo de trabalho você quer ter? Né? Que tipo de trabalho você quer ter? Cuidar da saúde dá trabalho? Dá. Não cuidar também. Não cuidar também dá trabalho. Fazer atividade física dá trabalho? Dá. Não fazer também. Então, a pergunta é: que tipo de trabalho você quer ter? Né? A Mara mesmo ontem, ela deu um show do trabalho que ela escolheu ter para o trabalho que ela não queria mais ter. Né? E aqui eu estou trazendo uma forma nova de dizer que o significado das coisas é mais importante do que as coisas. E você que está aqui com a gente, reflete nisso. Reflete. Assim, o Nano está trazendo um estudo de caso muito rico, tudo que o Nano trouxe para a gente. Tá? Essa live vai ficar gravada. Agora, isso dá para você aplicar em vários outros contextos. O Nano está trazendo a questão da depressão, a questão da insônia, da irmã dele. E no seu caso, o que você pode mudar? O que você quer mudar? O que você está disposto a mudar? E o que você está fazendo por isso? Porque uma coisa que eu quero evidenciar aqui, Nano, é que você tomou uma decisão, cara. Entendeu? Você falou assim, peraí, se a minha irmã com uma sessão melhorou tanto,
Então eu vou parar, eu vou dedicar o meu tempo, eu vou dedicar a minha grana, eu vou dedicar a minha energia para eu sentar a bunda na cadeira e eu aprender esse negócio e aí eu vou praticar, eu vou acertar, eu vou colher feedback, eu vou evoluir, vou errar, até eu ficar muito bom e vou continuar nessa jornada que foi palavra sua, para eu salvar minha mãe. É. E a partir disso, outras pessoas, né? Então, você tomou uma decisão e entrou em ação. E a galera que está aqui com a gente, é importante você também ter. Voltou, voltou. Mudou, né? Então, assim, é importante, Nano, ter essa consciência, né? Você só quer, ou você está parando para fazer algo? Entende? O que você está fazendo por você? Porque a vida vai passar, você fazendo ou não. Sabe? O tempo corre, você fazendo ou não. E o que você está fazendo de verdade? Né? Onde que você está investindo o seu tempo? Onde que você está investindo, sabe, a sua energia? Quais são suas metas? Se é que você tem meta, o que você está buscando, sabe, construir de verdade? São perguntas que, se você não tiver resposta, se preocupa com isso. Se preocupa com isso. Quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Então, fica atento para onde você está indo, o que você quer fazer de verdade, tá? O pessoal tá falando que travou, para você tá ok, né? Para mim tá ok, Para mas mim acho que já voltou. Não, mas travou mesmo, travou mesmo. Deu uma travinha, mas acho que já voltou, tá? O Marcelão colocou ali que voltou, tá? A Ivani também, acredito que colocou aquele alvo ali, né? Então, é isso. Quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Cria a sua meta, sabe? Se você me perguntar, se você perguntar assim, Isaac, de todos os investimentos que você fez, qual o melhor investimento de todos? Ter estudado PNL. Porque quando eu estudei PNL, Nano, eu consegui vencer mais de 2 décadas de ansiedade. Eu consegui, inclusive o Neto está aí, ele sabe do que eu estou falando. Eu consegui vencer a baixa estima, a vergonha de estar em uma roupa de banho e ir para a praia. Eu consegui vencer o medo de gravar lives e fazer vídeos. Eu consegui vencer a insônia. Eu consegui vencer, sabe, diversos outros problemas de relacionamento com minha esposa, com os meus filhos. Então, e se você me perguntar, Isaac, quanto é que vale tudo isso? Eu não sei o que poderia valer mais do que isso. Eu estou falando da minha vida. Não tenho, o que vale mais do que a sua vida? Bom, não sei. A minha vida, para mim, nada vale mais do que a minha vida, para mim. Né? Então, foi o maior investimento que eu fiz. Eu entrei nesse mundo, conheci através do coaching e aqui no Brasil. Daí fui estudar com o Tony Robbins em Londres. E lá foi, foi algo incrível mesmo, assim, sabe? Muito disruptivo. E aí o Tony falou, you guys need to study NLP. Vocês precisam estudar PNL. Quando o Tony falou isso, eu falei, cara, o que é esse negócio mesmo? P o quê? N o quê? L o quê? Eu nem sabia direito o que era aquilo. Lá. E aí eu fui pesquisar no Google, eu falei, PNL, quem criou? E apareceu lá, Dr. Richard Bandler, Dr. John Grinder. Falei, cara, eu vou estudar até ficar cara a cara com pelo menos um desses caras. Agora eu estou me programando para estar com o Grinder, né? Já estudei com o Bandler, formei com o Bandler, e foi a melhor coisa que eu fiz, cara. Porque eu consegui sair de mais de 100 quilos de peso, sabe? Eu consegui restabelecer minha autoestima, eu consegui produzir tranquilidade, presença, consegui vencer a ansiedade, consegui me encontrar na minha missão de vida, tá? Ou seja, eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de missão, de estar satisfeito, de fazer aquilo que você gosta de fazer. Né? Então, é algo que vale muito a pena. Quando eu vejo alguém dizendo assim, eu não sei se eu posso estudar PNL, não sei se é o momento.
eu não tenho dinheiro, eu não sei. Eu só sorriu, eu falo assim, tudo bem, eu sei, eu sinceramente sei como você se sente, porque eu fiquei 30 anos acreditando que a vida era do jeito que eu levava, sabe? Eu acreditava que a vida era aquilo mesmo. Eu acreditava o seguinte, Nano, ó, eu tenho grana, mas para eu ter essa grana, eu preciso pesar mais de 100 quilos, eu preciso não dormir bem, eu preciso ser ansioso. Porque é impossível ter todas as coisas. Era a crença que estava instalada em mim, sabe? É impossível ter tudo. E Então, eu que seja feita a sua vontade. e Assim o você universo crê. e o universo só escrevendo assim, ó, que seja feito segundo a sua vontade, Senhor. Mas o quê? Eu não, porque eu sou, todo dia falava 3 vezes que era ansioso. Aí o universo falou assim, vamos escrever mais, vamos reforçar esse Senhor. Você não está pedindo? Vamos caprichar nisso aqui. Então, assim, foi muito disruptivo, cara, foi muito libertador, muito mágico. Então, muita gente e assim, é legal, porque, assim, sendo bem sincero, todos os meus alunos, não é quase todos, todos que entraram na formação ou no programa de acompanhamento em grupo e continuaram, pararam para estudar, para se permitir, para tentar, para acertar, para errar, para continuar o processo. Eu não conheço nenhum que não teve um resultado. Eu não conheço nenhum. Pode ter alguém que comprou o curso e, não sei se faço, porque não é milagre. Mas as pessoas que tomaram a decisão de fazer mesmo, de entender, sabe, de sentar com a gente, de estar na imersão, de estar com a gente na quinta-feira à noite, não conheço nenhum, tá? Então, é muito bacana. A gente está chegando ao fim aqui, tá, Nano? O Neto falou ali que está travando, mas eu acho que agora não está mais, não. Acho que é o dele aí que está travando, tá? É, a gente tá chegando ao fim, porque o Instagram só dá uma horinha aqui. Por isso que eu prefiro o YouTube, tá vendo? O YouTube dá mais moral pra gente, tá? Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Mano, gratidão, assim, pela sua entrega, cara. Muito bom com a sua história. Tá aqui com você, aprender com você, ter esse compartilhamento, tá? Toda semana eu vou estar chamando alunos para a gente fazer esse estudo de caso, né? Tem vários outros alunos incríveis aí, uma galera que vai estar comigo, o Marcelo vai estar, vários outros eu estou chamando aí, estou orquestrando, o Adson, o Antônio, muita gente boa, tá? E é isso. A gente vai se despedindo aqui. Não sei se você quer dar uma mensagem final aí para essa galera linda. Gente, antes de tudo, muito obrigado por poder, por permitirem um pouquinho do seu tempo, me darem um pouquinho do tempo de vocês para conhecer a minha história. Se permitam, conheçam a PNL e transformem a vida de vocês. PNL, antes de tudo, transforma você, então se permitam a transformação. Isso mesmo. Então, Nano, gratidão. Tá o Daniel também aí, que eu vou fazer minha live com o Daniel também, tá bom? Então, é isso. A Deilma também, que tá se escondendo de mim, que eu tô ligado. Lorena, eu tive com a Lorena hoje, legal. Essa galera é muito incrível, tá? Então, um beijo aí pra você, um beijo pra essa galera maravilhosa. Tamo junto e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.